Conheço um investidor que se prepara para os cisnes negros. Se você ainda acredita que o mercado é previsível, parabéns, você está pronto para perder dinheiro. O mundo não funciona assim, do jeito que te ensinaram na faculdade e nem nas planilhas do seu assessor de coletinho. Quem manda no mercado é o caos. E quando o cisne negro aparece, e ele sempre aparece, só sobra poeira para quem não se preparou. Esse é o Gênios da Bolsa, um programa semanal que conta a história e a metodologia dos principais nomes do mercado financeiro. E hoje, Nassim Taleb, um dos pensadores mais provocativos e originais do nosso tempo, que antes de se tornar um autor renomado, passou 20 anos no sistema e descobriu a farsa por trás de tudo aquilo que te ensinaram sobre risco. Eu sou o Matheus Malheiros, esse aqui é o Aquaman e você está no canal da UVP Capital. Pode pegar o seu drink favorito, inclusive saúde, que hoje é a história dele que eu vou te contar. Nassim Taleb nasceu em 1960 no Líbano, em uma família de tradição grega e ortodoxa com forte presença intelectual e política. Ele cresceu em meio a uma guerra civil libanesa, o que foi essencial para moldar a sua visão de mundo. Nada é tão previsível quanto parece. E para conseguir fugir desse cenário de instabilidade e ter maiores oportunidades, o Taleb emigrou com a sua família para os Estados Unidos, onde ele estudou matemática e fez um MBA em Wharton School, na Universidade da Pensilvânia, que é uma das escolas de negócio mais prestigiadas do mundo. Mais tarde ele também concluiu um PhD em Ciências da Gestão pela Universidade de Paris e trabalhou por mais de 20 anos como trader de derivativos e operações em grandes bancos e hedge funds, como o Credit Suisse, o BNP Paribas e o Bankers Trust, que hoje é o Deutsche Bank. E aí foi nesse mundo, dentro do mercado, que ele percebeu o que poucos enxergavam, que na realidade o sistema global ele era construído sobre uma ilusão de previsibilidade. As pessoas confiavam cegamente em modelos estatísticos que não consideravam o imprevisível. Taleb então escreveu a série chamada Incerto, que tem como obras A Lógica do Cisne Negro, de 2007, Antifrágil, Coisas que se Beneficiam com o Caos, de 2012, e também, por último, Arriscando a Própria Pele, de 2018, que são verdadeiros manuais de sobrevivência no mundo real. Exato. E começando por aquele que foi um clássico, né? Assim que foi lançado, A Lógica do Cisne Negro. E o que é esse cisne negro? Segundo Taleb, isso é um evento que vai ter 3 características principais. Primeiro, ele é altamente improvável e por isso ninguém o espera. Segundo, ele vai ter um impacto enorme quando acontece. E terceiro, que é, depois que ele acontecer, as pessoas vão tentar explicar como se ele fosse previsível. Vamos pegar um exemplo disso aí. 11 de setembro, ou então a crise financeira de 2008. Nenhum desses eventos foi previsto com clareza, mas todos mudaram profundamente o curso da história. Então, com isso, o Taleb ele nos mostra como modelos estatísticos tradicionais, como uma distribuição normal ou a curva de Gauss, elas não dão conta dos extremos. Elas funcionam muito bem na média, mas ignoram o que realmente pode mudar o jogo. É como se você viver numa cidade que a renda média é R$5.000, mas tem um bilionário que mora ali. Mas como assim? Como que esse bilionário pode distorcer a média? Ele vai puxar essa média para cima. Então você tem todo mundo da cidade ganhando muito menos que 5 mil, mas por causa dele, a média fica muito mais alta. Então a média é uma estatística que pode enganar, ela não considera bem esses casos extremos. Então por isso ele defende o uso da distribuição de Pareto. Aquela regra 80-20, sabe? 20% dos esforços vão trazer 80% dos resultados. Ou a lei da potência, para a gente compreender melhor o impacto de eventos extremos. E no mercado financeiro, isso é essencial. Por quê? Tanto os maiores lucros quanto as maiores perdas que você tem, vêm de eventos que quase ninguém previa. Vamos olhar de novo para o passado e lembrar quando a gente teve a pandemia do coronavírus. O que aconteceu com as bolsas do mundo inteiro? Despencaram, você tinha que Bovespa, caiu quase 50%. Quem estava muito posicionado, naturalmente teve uma desvalorização significativa dentro das suas posições e quem vendeu ali com medo ou não tinha uma carteira protegida realmente perdeu dinheiro. Agora, quem estava ali antifrágil, vamos dizer dessa forma, e tinha um caixa e conseguiu capturar aquelas oportunidades, pegou uma oportunidade única, né, que vai levar décadas talvez para aparecer novamente, que foi uma bolsa que se desvalorizou tanto em tão pouco tempo e logo depois começou a recuperar, porque o mercado ele costuma ser muito extremista. Tem outro investidor muito famoso, inclusive posteriormente a gente vai fazer um vídeo sobre ele, que é o Howard Marks, que ele diz que o mercado é um maníaco depressivo, então ele tende a exagerar muito em eventos. Ou agora mesmo, quando você tem essa ameaça de guerra entre Israel e Irã e muita gente falando, porra,
vai acontecer uma guerra nuclear. Imagina os cenários. Se a guerra acontecer, você morreu, de qualquer forma. E se a guerra não aconteceu e você não tiver comprado, você ficou de lado e perdeu a oportunidade. Se você comprou e a guerra não aconteceu, parabéns, você aproveitou uma oportunidade. Então é muito legal a gente ter isso em mente quando for investir, e o Nassim Taleb vai trazer muito dessa ideia pra gente, que seria qual? Ser antifrágil, para você de fato conseguir se beneficiar do caos, que é o título do seu segundo livro. Então, para entender, vamos pensar desse jeito. Algo frágil vai quebrar com o caos, enquanto algo robusto resiste. Então, o que é antifrágil vai melhorar com o caos. E a natureza é cheia de sistemas antifrágeis, com o nosso próprio corpo. Quando você faz uma musculação, você está causando microtraumas no seu músculo, o que vai levar o seu organismo a criar músculos mais fortes. No mercado, empresas pequenas e que conseguem se adaptar podem se beneficiar de crises, enquanto as gigantes e muito centralizadas tendem a quebrar quando o ambiente muda muito rápido, porque não consegue acompanhar esse dinamismo. E esse conceito, aplicado ao mercado financeiro, significa o quê? Que você, investidor, precisa ter múltiplas fontes de renda, evitar ter dívidas que possam te destruir, testar ideias em pequena escala antes de se comprometer totalmente e viver abaixo do seu padrão financeiro. Buscar redundância ao invés de eficiência total. E ninguém quer ficar rico devagar. Essa é a grande verdade. Todo mundo só quer apertar um botão e pronto, ficar rico. Mas isso não existe. Ou pelo menos eu nunca vi isso acontecer. E olha que eu tô nesse mercado há anos. Se você conhece um jeito mágico, vai lá. Mas se quiser fazer as coisas do jeito certo, escuta isso aqui. Você quer aprender de verdade? Quer ter coragem para investir agora, mesmo quando todo mundo ao seu redor está com medo? Então entra no site alvp.com.br, clica no botão e faz sua análise de perfil. É simples, rápido, começa com um questionário, poucas perguntas, mas muita gente trava até aí com preguiça de responder. Só que se você responder, a gente vai conseguir te ajudar e a UVP vai te ensinar uma estratégia sólida, uma estratégia pensada para você realmente ganhar dinheiro de forma consistente ao longo do tempo. Nada de atalhos, nada de promessas vazias, vamos ser realistas. Não é mágica. Se você ganha um salário mínimo e acha que vai entrar na UVP e ficar rico do dia para a noite, sinto muito, mas não vai acontecer. Agora, se você é uma pessoa que ganha mais de 4.500 por mês, aí sim, dá para construir patrimônio passo a passo e de forma inteligente. Se você ganha 15 mil, esse processo já é mais rápido. E se você ganha 50 mil, mais rápido ainda. Mas, de novo, não é loteria, é estratégia. Não se iluda achando que vai comprar o curso da UVP e sair andando de Ferrari. Isso é fantasia. O que a gente entrega aqui é construção de riqueza de verdade, é construção de patrimônio sólido, mas isso leva tempo e funciona. Se você entendeu isso e se você quer fazer do jeito certo, clica no link, preencha o formulário. A gente está começando uma nova turma agora e a UVP vai te ensinar a investir com estratégia no Brasil e no mundo inteiro. E por fim, o Taleb fecha o seu pensamento com um livro que mistura ética, política e economia. Qual que é o nome dele? Skin in the Game, ou em português, Arriscando a Própria Pele. E a tese principal é simples. Quem toma as decisões tem que sofrer com as consequências delas. E esse conceito parece muito óbvio, mas é revolucionário. Porque muitos problemas da sociedade, na visão do autor, vêm da assimetria de risco. Muitas vezes, as pessoas que tomam decisões não têm nada a perder se der errado. Durante a crise de 2008, os banqueiros causaram a quebra dos bancos e economias inteiras. Quem que pagou a conta? O contribuinte. Os bancos foram salvos com dinheiro público. Até aqui no Brasil, gente, teve um caso em 2025 de um banco muito grande, acabou crescendo muito, captando a taxas muito mais altas do que o mercado e começou a ter problemas de liquidez. O que aconteceu? Um banco público participou de uma negociação com esse banco privado, ou seja, ele foi salvo com o seu dinheiro e quem realmente era responsável pelo banco continuou rico, né, sem nada a perder. Os políticos também deveriam viver com os efeitos das próprias leis que aprovam, os executivos deviam ter que ter as ações da empresa que eles comandam e mais. Consultores devem responder, né, por decisões erradas, devem sofrer os efeitos. Isso, inclusive, é algo que a gente acredita muito aqui na UVP Consultoria. A gente leva realmente a sério essa ideia do Skin in the Game. Por quê? Você, cliente, né, investe com a gente, é acompanhado por um consultor, sabe os mesmos ativos que tem na sua carteira, né, a mesma metodologia de investimento? Pois é, a gente faz a mesma coisa na própria carteira. Então eu digo que a gente é muito Skin in the Game. A minha carteira
pessoal de investimento reflete exatamente o que eu estaria fazendo para mim caso eu fosse um cliente. Eu vou investir naquilo que eu acredito e no que eu acho que é melhor para o meu cliente. E esses seriam os princípios centrais de um modelo essencialmente liberal, né, que é ao contrário da terceirização do risco que vale para o Estado ou para os políticos. Em suma, se a gente juntar os conceitos dos 3 livros do autor, a gente tem um sistema completo de pensamento. O mundo é imprevisível. E em vez de tentar prever, a gente precisa ser antifrágil e aprender com o caos, ou seja, confiar apenas em quem também arrisca a própria pele. Falando nisso, num dos últimos vídeos eu comentei com vocês, mandem suas carteiras no Instagram, @eumatheusmalheiros, para quem já tem acima de 500 mil, tá qualificado aí para nossa consultoria, que eu vou comentar aqui, trazer um feedback de acordo com a nossa metodologia de investimentos que a gente aplica para nós e para os nossos clientes da consultoria. Então, nossa metodologia consiste basicamente da gente estruturar uma boa diversificação entre as classes de ativos para que, no caso do caos, um lado venha derreter, os outros vão segurar a rentabilidade lá em cima. Mas essa é muito uma carteira antifrágil. Então aqui nesse portfólio, vamos ver, tem um total aqui de 949 mil investidos. Vamos olhar essa performance. Aqui em verde a gente tem o CDI, que é basicamente o mínimo que qualquer carteira de investimento precisa render, senão não faz sentido você perder tempo procurando ativos. Se você deixasse parado no tesouro, você estaria ganhando mais do que isso. E o portfólio aqui do nosso colega está perdendo para o CDI, a gente consegue ver aqui no gráfico. Então vamos tentar entender quais são os fatores, né, e o que ele pode melhorar para conseguir ter uma carteira um pouco mais eficiente. Olhando aqui para o posicionamento, a gente vê que tem muito ativo pós-fixado, pouca inflação, pouco pré-fixado, tem bastante multimercado, isso aqui não é legal, e um pouco de renda variável. Entrando aqui dentro de cada classe de ativo. O que tem aqui em pós-fixado não está necessariamente ruim, tem que avaliar o risco de crédito das instituições financeiras, mas a gente vê aqui que não passou de nenhuma no FGC. Então não está muito preocupante, e a maioria são títulos bancários. Só que aqui você tem debentures, e aqui ó, debenture ambipar, CDI mais 3,9, menos 93% do CDI. O que aconteceu? Teve algum evento com esse ativo e se desvalorizou. Por quê? Debentures, CRIs e CRAs são marcados a mercado. Então, se o juro começa a subir muito ou aconteceu alguma coisa com a empresa, ela vai se desvalorizar praticamente como se fosse um ativo de renda variável. Então, aqui puxou bastante a carteira para baixo. Talvez seja revisar essas debentures, ver se faz sentido no portfólio e se você tem alguma oportunidade de sair delas. Aqui também dos ativos indexados à inflação, a gente vê todos perdendo para o CDI. Por quê? Isso possivelmente foi feita uma alocação quando você tinha uma taxa de juro real longa muito baixa. Então, subiram os juros e a marcação a mercado impactou negativamente essa carteira. Então, aqui tem muito mais a ver com um momento que foi alocado e com ele não ter seguido o contrafluxo. Por quê? Quando está todo mundo falando de você investir em título indexado à inflação, por exemplo, aí talvez seja a hora de você olhar para outros indexadores. Pô, vamos ver um título indexado ao CDI? Porque quando você vai contra o que o mercado está comprando, é que você acaba encontrando as melhores oportunidades. Faz parte intrinsecamente da nossa metodologia. Aqui, no multimercado, a gente vê alguns fundos, né? É o que tem que ser avaliado com calma, mas normalmente você tem taxas elevadas nesses ativos e acaba não compensando tanto de você manter em carteira, porque todo o alfa que poderia ser gerado, ou seja, o retorno adicional, acaba ficando com os próprios gestores. E aqui na renda variável, a gente tem uma carteira muito pouco diversificada. Tem pouquíssimos ativos de ações e de fundos imobiliários. Então, é algo que poderia ser trabalhado melhor. E lembrando, nada do que eu estou falando aqui é uma recomendação. Então, para você, eu não estou dizendo para comprar ou vender um ativo baseado nisso aqui que eu estou falando. Estou trazendo uma análise aqui imparcial, de forma mais generalista sobre a sua carteira para tentar te dar um norte, ok? E se você também quer ter a sua carteira analisada, novamente, manda uma mensagem para mim, manda a sua carteira que eu posso trazer ela no próximo vídeo. Mas e no mais, o que tudo isso significa para você que está aqui no canal da UVP Capital? Se você investe, pare de confiar cegamente em previsões e analistas de planilha. Se você entende, faça pequenos testes antes de escalar suas ideias. Se você lidera, assuma riscos junto com a sua equipe. E se você quer crescer na vida, valorize mais o conhecimento da prática do que a teoria pura. E claro, se você gostou desse conteúdo, não se esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. E é claro, ativar o sininho para não perder os próximos episódios da nossa série, Os Gênios da Bolsa, onde contamos grandes histórias para você. Um abraço e até a próxima!